Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro civil Pedro Henrique Ledes Brito e nesse vídeo eu irei apresentar para vocês algumas prescrições normativas referentes ao projeto e construção de fossas, filtros e sumidouros. As normas em questão são a NBR 7229 de 1993, que trata do projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos, e a NBR 13.969 de 1997, que trata das unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes. A unidade de tratamento complementar que iremos abordar nesse vídeo é o filtro anaeróbio, e a unidade de disposição final dos efluentes é o sumidouro. Então vamos começar falando sobre a diferença de nível que deve existir entre a saída da fossa e a saída do filtro. De acordo com o item 4.1.1.2 da NBR 13.969 de 1997, a perda de carga hidráulica a ser prevista entre o nível mínimo no tanque séptico e o nível máximo no filtro anaeróbio é de 0,10 metros. E como podemos interpretar esse item da norma? Podemos interpretar que a diferença de nível entre essa tubulação de saída da fossa e a tubulação de saída do filtro deve ser superior a 0,10 metros, para que o efluente tenha pressão suficiente para atravessar esse meio filtrante e chegar até o topo. Ou seja, o desnível deve ser suficiente para que o efluente consiga superar a perda de carga de 0,10 metros provocada por esse meio filtrante preenchido por brita. Então entenda que esse meio filtrante é um obstáculo para a passagem do efluente. Quanto menor o tamanho das britas, menor será o espaço vazio entre elas e mais difícil será a passagem do efluente, ou seja, maior será a perda de carga. Além disso, a utilização de brita muito pequena pode provocar obstrução precoce do filtro. A norma recomenda que seja utilizada a brita de numeração 4 ou 5, com as dimensões mais uniformes possível. Vamos falar agora sobre as dimensões e tubulações internas da fossa. Veja aqui nessa ilustração que o nível da tubulação de entrada deve estar 5 cm acima do nível da tubulação de saída. Esse desnível é para evitar que ocorra o retorno do efluente. Além disso, veja que essas medidas indicadas aqui por Azinho, Bzinho e Czinho devem obedecer essas relações aqui, onde H é a profundidade útil. Essas relações valem tanto para a tubulação de saída, que é essa daqui, quanto para a de entrada. Então, considerando que a tubulação de entrada tem no mínimo 100 milímetros, essa distância do nível máximo do efluente até o teto da fossa deve ser maior ou igual a 25 centímetros. Ainda de acordo com a norma, uma fossa do tipo prismática, como essa ilustrada aqui, deve ter uma largura interna maior ou igual a 80 centímetros. E a razão entre o comprimento interno e a largura interna da fossa deve estar compreendida entre 2 e 4. Essas relações que eu acabei de apresentar para vocês estão presentes na figura 3 da NBR 7229 de 1993. E o que a norma diz sobre a profundidade útil? Na tabela 4 da NBR 7229 estão presentes a profundidade útil mínima e máxima em função do volume útil da fossa. Essa mesma norma também fornece uma fórmula que permite calcular esse volume útil. E o que a norma diz em relação às fossas cilíndricas? Ela diz que o diâmetro interno deve ser maior ou igual a 1,10 metros. Vamos falar agora sobre a quantidade de aberturas que a fossa precisa ter. O item 5.14 da NBR 7229 de 1993 diz o seguinte: as aberturas de inspeção dos tanques sépticos devem ter número e disposição tais que permitam a remoção do lodo e da escuma acumulados, assim como a desobstrução dos dispositivos internos. Ainda de acordo com esse item da norma, todo tanque deve ter pelo menos uma abertura com a menor dimensão igual ou superior a 0,6 metros, que permita acesso direto ao dispositivo de entrada do esgoto no tanque. E o máximo raio de abrangência horizontal admissível para efeito de limpeza é de 1,5 m, a partir do qual nova abertura deve ser necessária. Isso que eu acabei de ler para vocês está ilustrado na figura 5 da norma.
Veja que a abertura deve ser maior ou igual a 0,6 metros e que ela deve estar posicionada aqui, próximo da tubulação de entrada. Caso a distância dessa abertura até o ponto mais distante, do lado oposto da fossa, seja maior ou igual a 1,5 m, é necessário adicionar uma segunda abertura. Isso é o que está sendo indicado nessa outra ilustração. Veja que essa regra vale tanto para a fossa prismática quanto para a fossa cilíndrica. Agora eu vou apresentar para vocês como a norma recomenda que seja feita a laje de fundo da fossa. Essa primeira situação ilustrada aqui é inadmissível, pois o vazamento nessas juntas que se forma entre a parede e o fundo é inevitável. Mesmo que você faça um revestimento cobrindo as paredes e o fundo, alguma trinca eventualmente irá surgir. Essa segunda situação já é aceitável, pois se o revestimento interno for de boa qualidade, os vazamentos poderão ser controlados. E nessa terceira situação, nós temos a maneira mais eficiente de se executar a laje de fundo. Veja que o fundo é concretado, formando esse apoio para a alvenaria, o que reduz ao máximo as chances de vazamento nessa região. E o que a norma diz em relação às distâncias mínimas? De acordo com o item 5.1 da NBR 7229 de 1993, os tanques sépticos devem atender às seguintes distâncias horizontais mínimas: 1,5 m de construções, limite de terreno, sumidouros, valas de infiltração e ramal predial de água, 3 metros de árvores e de qualquer ponto de rede pública de abastecimento de água, e 15 metros de poços freáticos e de corpos de água de qualquer natureza. Vamos falar agora sobre as dimensões internas do filtro anaeróbio. De acordo com a norma, a altura do leito filtrante, que é essa distância do fundo do filtro até o topo do laço de brita, deve ser limitada em 1,2 metros, e a distância do fundo do filtro até o topo dessa laje cheia de furos deve ser limitada em 0,6 metros. A distância da extremidade inferior dessa tubulação de entrada até o fundo do filtro deve ser de 0,3 metros, e a distância do fundo do tubo guia até o fundo do filtro deve ser de 0,4 metros. Esse tubo guia possui o diâmetro de 200 mm e serve para permitir a limpeza dessa câmara inferior, que a norma chama de fundo falso. Essa limpeza é feita utilizando um mangote, que entra pelo tubo guia e realiza a sucção dos efluentes que se acumulam aqui. Essas informações que eu acabei de passar para vocês estão presentes no item 4.1.1 da NBR 13.969 de 1997. Esse item também diz que o volume útil mínimo do leito filtrante deve ser de 1.000 litros. Em relação à abertura do filtro, a figura B5 da norma indica que ela deve ter 0,8 metros. E o que a norma diz em relação à laje, a essa laje aqui, que serve de apoio para as britas. De acordo com o item 4.1.1.8 da NBR 13.969 de 1997, os furos dessa laje devem ter 2,5 cm de diâmetro e a soma da área de todos os furos deve corresponder a no mínimo 5% da área do fundo falso. Agora eu vou apresentar para vocês algumas das prescrições normativas sobre os sumidouros. O sumidouro é a unidade de exposição final dos efluentes. Veja que ele possui um laço de brita aqui no fundo e vários furos nas paredes, o que permite a infiltração do efluente no solo. De acordo com a norma, a distância vertical mínima entre o fundo do sumidouro e o nível máximo do aquífero deve ser de 1,5 m. O menor diâmetro interno do sumidouro deve ser de 0,3 metros. O fundo do sumidouro deve possuir um laço de brita com pelo menos 0,3 metros de espessura. E se o nível do aquífero limitar a profundidade do sumidouro, é possível reduzir a altura adotando múltiplos sumidouros. Então veja aqui que nós temos uma ilustração que mostra mais de um sumidouro sendo utilizado. Nesse caso, o efluente é despejado primeiro em uma caixa de distribuição e depois é direcionado para cada um dos sumidouros. De acordo com a norma, a distância entre esses sumidouros deve ser de no mínimo 1,5 m. Veja que nessa ilustração não foi representada o filtro anaeróbio.
Embora o uso do filtro seja recomendado para obter um maior grau de tratamento de esgoto, seu uso nem sempre é obrigatório. É preciso consultar a legislação do local onde será implantado o sistema de tratamento de esgoto, para verificar se o filtro deve ou não ser utilizado. Agora, para finalizar, vamos ver o que a norma diz em relação ao material que pode ser utilizado para construir esse sistema de tratamento composto por fossa, filtro e sumidouro. O item 5.2 da NBR 7229 de 1993 diz o seguinte: os materiais empregados na execução dos tanques sépticos, tampões de fechamento e dispositivos internos devem atender às seguintes exigências: resistência mecânica adequada às solicitações a que cada componente será submetido e resistência ao ataque químico de substâncias contidas no esgoto afluente ou geradas no processo de digestão. Os tipos mais comuns de fossa, filtro e sumidouro são aqueles feitos de alvenaria, os de anéis de concreto pré-moldados e também as de plástico, como essas da imagem que está aparecendo em sua tela. Então finalizamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre as prescrições normativas referentes ao projeto e construção de fossa, filtro e sumidouro.